Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação. Estamos agora no último bloco de aulas Religiões Comparadas 1 e 2. É o nosso 8º dia. As nossas aulas estão sendo gravadas. Estava falando aqui no intervalo, pastor Johnny, você que é da área de construção, uma hora faz um teste, sabe, nesse showroom, e eu me divertia muito com o pessoal lá da corretora, só que assim, eu estava preparado. Mas muitas vezes, sem perceber, andando mesmo, você acumula eletrostática, e ali você pode até tomar um choque e se assustar, né? E assustar alguém, então tome cuidado, tá bom? Bom, vamos lá. Continua para nós aqui lendo, pastor Johnny, por gentileza, a apostila do professor Sidney de Paula, né? A gente está falando agora quando o Espiritismo veio para o Brasil. Vamos lá. O primeiro registro das mesas girantes aconteceu no Ceará em 1853. Em 1857, foi fundado em Salvador o Conservatório Dramático da Bahia, onde Rui Barbosa e Teles de Menezes participavam das reuniões. Este último passa a ter contato com os espíritas franceses. Teles Menezes, quem orientara a primeira sessão espírita registrada no Brasil em 1865. A primeira reação católica contra o espiritismo aconteceu na Bahia, através da pastoral contra os erros perniciosos do espiritismo. Em 1869, teve início em Salvador a revista que seria o primeiro conteúdo espírita do país, o Echo de Além Túmulo. Em 1873, fundou-se em Salvador a Associação Espírita Brasileira, e em 1874, o Grupo Santa Teresa de Jesus. Joia, então aqui está fazendo somente um comentário sobre, né, como eles vieram para cá e as suas primeiras reuniões. Agora, percebam que o Nordeste, irmãos, principalmente a Bahia, acabou sendo um terreno muito fértil, porque já tinha toda a cultura afro, e todo o espiritismo africano, com as suas vertentes, já estavam ali. Então, acaba sendo um terreno muito fértil. Vamos lá. Continua para nós, pastor. Aqui é algumas sessões, né, onde eles estão fazendo aquilo que eles chamam de magnetismo animal, né, seria como que se fosse, podem ver que os espíritas também têm muito essa questão de transmitir a força, e aqui agora vem um pouco de uma das maiores figuras espíritas kardecista brasileira, que é o conhecido Chico Xavier. Continua para nós, pastor, por favor. Ele nasceu em Minas Gerais, já tinha experiências com espíritos aos 4 anos de idade, perde a mãe aos 5 anos, seu pai entrega alguns dos 9 filhos para amigos cuidar, e Xavier fica com a sua madrinha. Ela o maltratava cruelmente. Ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. A segunda esposa de seu pai reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Joia. Pode continuar, por favor. Passa a ter sonhos e conversas com espíritos, mas ninguém o entendia. Numa conversa com sua mãe, recebeu a instrução de ficar calado e esperar Deus conceder a confiança dos outros. Fica sem o contato de sua mãe por 7 anos, vive como católico e obedece todas as suas doutrinas, continuava com seus transes noturnos. Em 1927, uma de suas irmãs ficou doente. Um casal de espíritas, reunido com sua família, realizou a primeira sessão espírita em sua casa. Pode continuar, pastor. Na mesa, 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ouviu da mãe: meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são os 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. A primeira e única professora de Chico a primeira e única professora de Chico que descobriu sua mediunidade psicográfica foi a Dona Rosália. Deixa eu dar uma pausa aqui e fazer um comentário com vocês, meus irmãos. Olha, quando você vai conversar com o espírita, eles não têm dúvida de que pessoas têm contatos com espíritos mediúnicos.
E se você chegar para uma pessoa e falar assim, que tanto Leon foi um charlatão, quanto Chico Xavier foi um charlatão, a gente arrumou uma briga muito, muito séria. Porque o Leon, ele já era uma pessoa ilustre, ele não precisava disso. E ele não toma proveito na religião que ele cria, para si. Ele acaba sendo um precursor, mas ele não é uma pessoa que explora os seus discípulos, se assim pudéssemos dizer. Semelhantemente, Chico Xavier. A gente pode falar o que for deles, mas uma coisa é fato, eles eram honestos nessa causa. E por serem honestos nessa causa, não estamos validando o que eles fizeram, mas nós estamos dizendo o seguinte, que se pudéssemos dizer que eles são charlatões ou que eles tomaram proveito, eu sei que vai ter as suas críticas, vão ter pessoas que também vão fazer os seus apontamentos, como em qualquer religião, inclusive contra Jesus e os apóstolos. A gente tem que saber disso, que a crítica ela é legítima para todos. No entanto, quando a gente vê, por exemplo, o fruto e a obra dessas pessoas, a maneira que eles se dedicaram, serviram ao próximo, não deixa de ser uma religião altruísta, pelo qual eles realmente praticavam aquela tese, que é a salvação vem por meio das obras. Isso é ponto passivo. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, assim como Lyon foi determinante na França, Chico Xavier foi determinante no nosso país. E eu, um dia, conversando com o espírita, uma das pessoas mais influentes lá no pregão, e uma das pessoas de maior respeito lá no pregão. Olha que interessante, era um espírita. E eu conversando com ele sobre essa questão, eu falei para ele, fulano, você acredita mesmo, de todo o seu coração, que Chico Xavier e tantas outras pessoas receberam um espírito e psicografaram? Ele disse, eu acredito. Eu acredito. E aí eu dei corda e fui conduzindo ele a esses tipos de pergunta, porque eu queria chegar no meu ponto alto, das minhas indagações. Eu falei, pois bem, e a Bíblia, o que é para você? Não, a Bíblia, ela tem erros, né? E aí começou. E aí eu fui fazendo várias perguntas sobre a psicografia, eu falei, pois bem, agora eu quero te dizer uma coisa, que esse livro, aí peguei a Bíblia, que você diz que tem erros, eu poderia parafrasear dizendo que é, usando seus termos, eu falei para ele, ó, só meio didático, que é a psicografia do Espírito de Deus. O próprio Deus veio sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus, veio sobre homens consagrados e escreveram. Como você diz que esse livro que seguramos tem erro, se você acredita, aí peguei os livros deles, não? Se você acredita piamente nesse. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Diz para ele. Se você acredita que aqui esses homens receberam espíritos de luz, por que não acreditar que aqui foram o espírito da grande luz? Meus irmãos, ele ficou assim, boquiaberto. Eu me senti, foi uma ideia que me veio ali no momento de evangelismo, eu estou passando isso para vocês, porque aí eu concluí dizendo assim, olha, fulano, eu quero te dizer que o único espírito que podemos receber dentro de nós é o Espírito de Deus, porque nós fomos criados por Deus e nós temos um espírito. Verdade. E o único espírito que podemos receber dentro de nós é o Espírito de Deus. E todos os autores desse livro receberam o Espírito Santo de Deus. Porque todo outro espírito que não é o Espírito de Deus é um impostor, por mais que ele se apresente como um espírito de luz. E ali paramos o diálogo, ele ficou assim como uma incógnita, porque, irmãos, percebam, quando eles sustentam, né, que Leon recebeu o espírito de Allan Kardec, toda essa doutrina e essa religião foi escrita por esse espírito, usando a vida de Leon, e agora vem Chico Xavier como um grande psicografista, e também escreve, porque não crê que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu estou contando dando esse testemunho, porque ali esse rapaz me respeitava demais. Aliás, lá no pregão, Deus me deu também um respeito muito grande entre as pessoas. E nós tínhamos bons diálogos, né? Eu tanto com ele quanto com alguns que eram até pai de santo.
Lá eles me respeitavam muito, eu tive bons amigos. Então, eu quis fazer esse comentário, porque, assim, irmãos, a gente pode ter 1000 críticas sobre a doutrina, sobre a origem, mas a gente não pode falar sobre a pessoa, que foi um mal intencionado e que foi um charlatão. Agora, se realmente tiverem fatos que comprovem que fulano foi um charlatão, aí tudo bem. É como, por exemplo, aquele outro lá de Goiás, que é o tal de João de Deus. Aquele Sim, lá é um charlatão de alto e bom som, né? mau E aí caráter. sim a gente fala, porque é uma pessoa que usava da fé das pessoas para tomar proveito. Aí a gente não fala, porque tem provas. Mas, geralmente, irmãos, é bom a gente separar uma coisa da outra. É como, por exemplo, quando as pessoas generalizam que todos os padres são pedófilos e todas as freiras são sem vergonha. Irmãos, isso é uma deformação muito vil, muito baixa. Vão ter pedófilos? Vão, assim como vão ter pastores ladrões. Agora, não podemos generalizar. A gente tem que lembrar que quando uma pessoa entrega a vida dele ao catolicismo e se dedica por toda a sua vida a um celibato, é uma atitude muito, vamos falar aqui, segundo a fé deles, é admirável. Eles estão deixando de crescer na ciência, estão deixando de crescer como família, estão se dedicando a uma causa, então a gente não pode, porque pensamos contrário a eles, achar que eles são pedófilos, que eles são falsos, que as freiras são imorais, que os padres ficam... Não, a gente não pode ter esse discurso, irmãos. Isso vale para todos. Como também a gente não pode achar que todo neopentecostal é um bandido. A tendência é que eles vão se tornar, se serem líderes ali, porque não tem como você pregar as escrituras e continuar no lugar desse. Principalmente quando você deixa de ser um membro, passa a ser um obreiro, e aí os olhos já começam a abrir, e depois torna um líder, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Sim. Querem fazer algum comentário? Júnior, quer falar alguma coisa? Não. Não? Então, Júnior, leia para nós aqui, em 8 de julho. Em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira atuação do serviço mediúnico em público. Seu primeiro livro psicografado foi publicado em 1931. Nesse mesmo ano, Chico passou a receber as primeiras poesias e escreveu Vernaço e Além Túmulo, que foi lançado em julho de 1932. Em 1950, Chico Xavier já havia psicografado mais de 50 livros. Pode continuar, por favor. Muda-se para Uberaba, sob orientação dos espíritos, e inicia suas atividades mediúnicas em reuniões públicas da comunidade espírita cristã. Xavier faleceu em Uberaba, Minas Gerais, no dia 30 de junho de 2002. Ou seja, teve uma vida muito longeva, dedicada à causa do Espiritismo. E Tem agora aqui tem... pode falar? uma questão. Eles faziam essas, entre aspas, curas mediúnicas em paralíticos, em pessoas com doenças. E aí? Então, o que Pseudo dizemos disso? curas. Eu, particularmente, não duvido da influência de espíritos enganadores do mal. Eu não duvido. Para mim, são espíritos. É o que nós dizemos há pouco no módulo anterior. Quando você abre as suas portas ao mundo espiritual, Júnior, ou consciente ou inconscientemente, né? Como que um servo de Deus abre as portas para o diabo? É simples. Basta entristecer o Espírito de Deus. Basta estar no pecado e não ser ensinável, se arrepender. Ele já está no mundo do diabo, ele já está no território do diabo. E como um ímpio ou não crente, ele se entrega a uma questão mais voltada ao espiritismo ou às religiões de matriz também espírita, forças sobrenaturais que estão ali, né, dirigindo e conduzindo essas pessoas. E, Porque a gente não pode negar, meus irmãos, por exemplo, a força sobrenatural que acontece no mundo do hinduísmo. Lembram dos faquires? Os faquir? Quem são os faquir? Eles engolem espada, tudo bem, é uma técnica. Mas fora disso, tem aqueles que caminham sobre as brasas, sobre os pregos. Meus irmãos, tem coisas que são sobrenaturais.
E como que você explica isso? São forças demoníacas. Sim. Existe o lado, deixa eu até fazer aqui um comentário, irmãos. Hoje a gente poderia estar trabalhando mais aqui, a gente já vai trabalhar aqui nos pontos doutrinários, mas o nosso livro-texto, ele vai trabalhar bem os pontos doutrinários, eu acho que vocês não vão ter dúvidas com relação às suas defesas. Então, dentro das minhas anotações, deixa eu até fazer um outro comentário aqui, né, para a gente, deixa eu até parar aqui a apresentação, porque a gente vai agora entrar um pouco nas doutrinas. Olha só. Algum tempo atrás, uma irmã de idade da nossa igreja local, que já era uma obreira, foi aluna desse seminário, se formou na primeira turma do curso médio, ainda pelo STBnet. Ela chegou para mim e falou assim, pastor Rai, eu posso pedir para os irmãos fazerem um desenho? Mas para quê, irmã? Não, porque eu quero fazer uma dinâmica. Eu tenho até aqui um exemplar. Legal. Aqui. E aí uma irmã, vários irmãos fizeram o desenho. Ela me pediu, era uma obreira. Se um aluno aqui do seminário me pedir, tipo, membro da igreja, pedir isso, tudo bem. Que dinâmica. O senhor vai ver depois. Aí depois, ela dava uma carta, fazendo uma leitura do desenho. Aqui o desenho. Esse desenho é de uma irmã. E aí ela fazia uma carta. E depois a irmã fazia também uma outra carta para ver se o que ela tinha feito ali de dedução estava dentro dos conformes. Quando eu vi, porque eu falei, eu quero saber o que a irmã quer fazer, porque assim, irmãos, eu sou muito criterioso, sou muito, alguns vão dizer que eu sou controlador, mas me permite, tá? Eu sou assim e creio que Deus me fez ser assim. Não é um controlador que não dá liberdade para as pessoas fazerem, mas no momento em que eu atesto algo e vejo que tem alguma coisa, ou seja, fogo estranho, eu paro. Pode ser o que for. Porque, irmãos, o que foi o fogo estranho? Senão, 2 sacerdotes, filhos de Arão, que apresentaram a Deus um fogo esquisito. E possivelmente os líderes já deviam ter repreendido eles, e eles não deram ouvido, e tanto é que veio o castigo de Deus sobre os 2 filhos de Arão. Então, o que acontece, meus irmãos? Quando nós notamos qualquer coisa, a pessoa pode ser até bem intencionada, a irmã era bem intencionada, era uma obreira da igreja muito querida. Mas na hora que ela falou que era uma dinâmica, que eu vi que ela fazia uma carta, e essa carta, ela fazia uma leitura do desenho, falei, irmã, isso daqui tá mais para espiritismo, irmã. Que negócio é esse? Não, pastor, não pode parar tudo, me dá tudo, me dá tudo. Eu peguei todas as cartas. Que isso, irmã? Não, não pode parar com isso. Isso daqui tá algo espírita. Por que eu estou fazendo esse comentário agora, irmãos? Deixa eu falar uma coisa aqui. Existe na nossa composição humana uma questão mais... Existem pessoas que têm uma percepção psicológica melhor e cognitiva melhor do que as demais. Principalmente no que se diz respeito à interação social. Ou seja, essa irmã, por várias vezes, ela chegava para mim e perguntava tal coisa, eu falava para ela, irmã, ela falava, pastor, será que é Deus me mostrando? Eu falei, não, não é Deus não, minha irmã. Isso não é Deus, é que a irmã é viva. A irmã é viva. A irmã tem uma mente aguçada, a irmã tem uma mente investigativa, a irmã consegue ler as pessoas e a irmã gosta de estar no controle da situação. Então não é Deus não, meu irmão. E ali, só para vocês terem uma ideia, eu pude então pôr a irmã no lugar dela, blindei os irmãos, porque, irmãos, olha só que perigo. Uma coisa perigosa, que ao mesmo tempo, sei lá por que razão, ela disse que queria só fazer uma dinâmica tal, mas o que acontece? Existem pessoas que têm uma percepção psicológica mais acentuada. Isso está na pessoa, é como se fosse um dom. A minha esposa, por exemplo, ela tem uma percepção psicológica imensa. O meu sogro é assim, a minha sogra é assim, ela nasceu nesse contexto. Eu me lembro que eu era casado, recém-casado com a minha esposa, ela tinha 20 anos de idade, eu tinha 24 anos de idade, quando assumimos a igreja. Ela era uma menina.
Muitas vezes eu estava aconselhando alguém e ela começava a apertar minha mão. Tipo assim, para. Tipo assim, aí eu olhava para ela e ela me dava o toque. Aí eu lembro como hoje, logo depois eu olhava para ela e falava, moça, quer falar alguma coisa? Aí ela tomava a frente. E eu falava para ela, parabéns, amor, você, você me ajudou demais. Tinha vezes que ela somente olhava e dizia, não, deixa ele falar. Ou ela fazia perguntas certas. Minha esposa, ela tem uma habilidade psicológica fora da curva. Tanto é que logo, pouco tempo depois de casado, eu falei, moça, você precisa fazer psicologia. Ela falou assim para mim, mas o que faz o psicólogo? Eu falei, é o que você faz o tempo todo e não percebe. Ah, mas meu pai falou para eu fazer direito. Eu falei, não, moça, tem que fazer psicologia. O meu filho Lucas nasceu como a minha esposa. Meu filho Lucas tem uma percepção tão grande dos seus sentidos que até os cachorros ele sabe lidar. Ele falou, olha, pai, está acontecendo isso com o cachorro. Eu falei, filho, pelo amor de Deus, eu não entendo direito nem o ser humano, quanto menos o cachorro. Então, percebam, há uma aptidão que a pessoa nasce. Ora é psicológica e ora é analítica. Por que eu estou falando isso? Um detetive tem essa percepção. Um detetive tem essa avaliação. Ela é cognitiva, ela é lógica, ela é analítica, ela é sinestésica. Nem todo mundo nasce com isso. Então, muitas pessoas, e o caso dessa irmã, dessa anciã, ela tinha essas percepções, e eu falava, não, minha filha, não é nada de... Não é Deus, não, é que a senhora é viva. Louva a Deus que a sua mente é fértil, só que a senhora precisa agora do auxílio da palavra para ser conduzida e ser guiada por Deus. Agora, e quando a pessoa tem essas percepções e usa como revelação? Estão entendendo, meus irmãos? Então, aí é o campo muito prolixo para o charlatanismo, inclusive no espiritismo. Estão entendendo? Isso vai acontecer em qualquer setor. As pessoas que têm uma psicologia de massa mais aguçada, elas tomam proveito dessas massas. Dizem que Hitler sabia como capturar a atenção das pessoas. E por isso que ele se tornou o que se tornou. Aí me perguntam, me perguntam, e quem era que conduzia Hitler? Para mim era o espírito do anticristo, não tenho dúvida. Porque o próprio Shed fala, não sei como alguém conseguiu fazer algo tão sobre-humano. É a minha percepção. Dizem que o Lula, quando foi também presidente a primeira e a segunda vez, ele também era essa pessoa até hoje, felizmente, né, vamos dizer assim, para alguns, infelizmente para outros, mas para mim, felizmente, ele vê hoje o quanto ele é malquisto. E podem ver a cara dele de animosidade, porque ele pensava que ele voltaria a ser um presidente benquisto, mas ele está se deparando com aquela dura realidade do que ele plantou juntamente com os governos dele. Então, pode ver que há uma população que o ama, o defende, que o venera, mas ele não é mais aquela pessoa respeitada, porque mesmo lá atrás, no primeiro e segundo mandato dele, ele tinha uma percepção de massas. Eu lembro quando ele foi no pregão, irmãos. Quando ele foi no pregão, houve uma reunião em que ele colocou alguns operadores de pregão do lado dele e não colocou os banqueiros. Esses operadores de pregão voltaram quase que endeusando Lula. A maneira em que ele tinha percepção com as pessoas. Ele sentou do lado de alguns operadores amigos nossos e dizia assim, ó, tá vendo? Aquele lá, o rico tal, do banco tal, ele só está aqui porque ele sabe que eu vou dar dinheiro para ele por causa dos projetos. Mas sabe o que eu gosto? Eu gosto de ficar aqui, ó, com gente que nem vocês. Porque eu vim lá do chão de fábrica. Esses operadores de pregão, quando eles saíram, que eles foram selecionados para ir representar a nossa categoria, eles foram bufando. Eu não vou ficar do lado desse cara, mas quando eles voltaram assim, idolatrando o Lula. Por quê? Porque o Lula sabia falar a linguagem das pessoas, ele sabe. Por isso que ele foi eleito agora, indiferente de qualquer coisa. Então percebam, irmãos, que esse lado é o lado que muitos desenvolvem, ora alguns de forma técnica, como detetive, e ora outros como religiosos. Aonde entra o nosso tino para a gente não se perder nessa questão? É bem simples. A gente não pode ser desleal com a Bíblia e nem com a verdade. A gente tem que ser leal com a verdade, leal com a situação. E se Deus nos der uma percepção como essa, a gente tem que ser leal. Mas eu fiz esse comentário para enriquecer um pouco vocês e para mostrar o quanto até mesmo nós
corremos riscos dentro das nossas igrejas. E pode ver que o movimento avivado pentecostal são essas pessoas mais capciosas que tomam proveito das massas. E é por isso que a gente sofre em nome delas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Não sei se eu confundi vocês, se eu atrapalhei, se eu ajudei. Mas eu acho que eu dei uma contribuição aqui nesse meu comentário. Tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Não? Podemos continuar? A irmã queria fazer uma igreja ghost. Hã? A irmã queria uma igreja ghost. Então, eu falei, pelo amor de Deus, irmão, para com isso agora. E aí, detalhes, Júnior e irmãos, muitos irmãos estavam assim, achando que a irmã estava revelando a vida. O que ela usou ali? Ela usou, bom, ela usou a técnica da pintura, uma mente aguçada, conhecendo a vida das pessoas, e ela começou a misturar com uma espiritualidade, e eu falei, opa, alto lá, vamos parar com esse negócio. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre as doutrinas, né? As doutrinas. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, reencarnação. Reencarnação. Algumas correntes, deve ser, não dizem que todos reencarnam. Outras dizem que só os espíritos atrasados, que precisam de purificação, ou os mais perfeitos que têm uma missão nesse mundo. O que o professor estava querendo dizer é que vai ter correntes do espiritismo que não vai dizer que não há reencarnação, mas são mínimos. Por exemplo, a maioria vai falar, a grande maioria, né? Pode continuar. Uns dizem que é sempre no mesmo sexo, outros que pode mudar de sexo, uns que só na Terra, outros dizem que pode ser um outro planeta, em outro planeta. O porquê em outro planeta, irmãos? Como que tudo começa com Adão e Eva, e de repente já estamos em quantos bilhões de habitantes? 8. Então, segundo eles, esses espíritos já existem e eles só vão nascendo, mas eles vão habitando em outros mundos também. E qual é a fundamentação deles? Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, então, percebam que eles vão construindo, juntamente, misturando uma ciência com seus livros, os seus credos, né? Bom, irmãos, a Bíblia nunca mencionou em nenhum aspecto sobre a reencarnação. Quando a Bíblia fala, é sobre a encarnação. Mas mesmo esse termo é um termo praticamente, né? Fala, se tornou carne, mostrando que Jesus era Deus e vira agora homem, como carne. A Bíblia não fala da reencarnação, a Bíblia apenas fala sobre a ressurreição. Quando você vai contra-argumentar com o Espírito, o que ele diz? Por isso que o Espiritismo, ele é a terceira revelação. Porque Jesus não explicou tudo, entendeu? Cristologia. Vamos lá. Pode ler, pastor, por favor. Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Allan Kardec afirma que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral e a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Jesus veio com a missão divina de cumprir a lei, que fora anteriormente revelada por Moisés, constituindo este a primeira e Jesus a segunda revelação. Ele, contudo, não disse tudo. Muitas vezes se limitou a desvelar o germen da verdade, que foi completada pela terceira revelação, o Espiritismo. O Espiritismo se auto-intitula de terceira revelação ou de uma religião do Consolador. Olha só que interessante, porque eles consolam aquelas almas e curam elas, aperfeiçoando elas. Então, aqui para o slide do professor, e agora eu vou para os últimos apontamentos dentro do livro-texto, tá bom, meus irmãos? Bom, irmãos, eu não vou trabalhar aqui sobre, não vai dar tempo, mas vou abrir aqui para vocês rapidamente, dentro do material,
Aqui, ó, Umbanda e Candomblé, tá bom? Vocês depois dêem uma olhada no material de Umbanda e Candomblé, né, porque também é uma outra vertente espiritualista de origem afro, né? E aí vai mostrar aqui os orixás, as diferenças, os deuses, né? Tá vendo? Não vai dar para a gente trabalhar tudo agora. Então fica aqui sobre essas matrizes, né? Como que eles são apresentados, aqui algumas ferramentas dos orixás, o sincretismo, né? E aqui também a Umbanda e o Candomblé e um certo sincretismo entre os santos católicos e os seus orixás, no caso, né? Aqui pode ver que é São Jorge e mais um outro ídolo. Então, depois vocês leem com bastante carinho, porque, você vê, são 35 slides. E também temos o outro material também, que está bem aqui, bem resumido, que é o de teosofia, que eu acabei de falar, porque a gente também não vai dar tempo, mas o livro-texto também trata sobre esse material, que também vai mostrar aqui a Helena Petovna, que é a fundadora da teosofia, tá bom? Né? Esse daqui já tem um pouco menos de slides, mostrando algumas fotos dela. Depois mostra também que eles vão para os Estados Unidos, ali eles crescem. Não é uma religião muito grande, mas ao mesmo tempo tem os seus seguidores e adeptos. E agora, então, vamos aqui para o livro-texto, para a gente só fazer um apontamento com relação às doutrinas, tá bom? Deixa eu mudar aqui a tela para vocês e a gente vai concluir a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Meus irmãos querem tirar alguma dúvida enquanto eu mexo aqui? Fazer algum acréscimo? Só para falar que eu sempre volto ao passado, né? Porque até então nós não temos nada hoje, então a referência ao passado é que sou saudosista, não, mas a Igreja Batista, outrora, antes ali no 15 de novembro, tinha sempre palestra, e eu lembro que era chamado um representante dos mormons para debater na igreja com outro da igreja. Já foi espírita, já foi, claro, adventista, agora isso não se faz mais, né? Você vê, Júnior, hoje a gente está no evangelho tão... Qual que é o grande contexto nosso moderno, Júnior? Pode ver que as pessoas elas querem um culto magnético, né? Um culto, até vou até usar o termo, com uma boa energia, onde você sente uma suposta energia, fala coisas boas, positivas. Uhum. Hoje, até as igrejas mais sérias, quando você vai ver as suas mensagens, é baseada nisso, fora de qualquer contexto de crítica. A questão de uma mente mais investigativa, mais analítica, questionando doutrinas, pensamentos, costumes, éticas e morais, né? Religiões, como você falou. Era muito frequente, antigamente, a gente ver, olha, a gente vai dar um estudo de seitas e heresias. Então, eu concordo com você, Júnior, né? Hoje a igreja precisa, né, passar por esse retorno. Por isso que a gente não pode deixar de pregar a palavra, de ensinar a palavra, né? Porque senão a gente fica à mercê desses falsos profetas, né? Quanto às pessoas que ganhavam, quando tinha no final do ano lá na Praia Grande, eles se reúnem lá, A virada do ano, né? do ano, em homenagem a Iemanjá, os É, Umbanda, e a igreja se reunia, ia lá e e ganhava essas almas, né? ganhava muita gente. Então, deixa eu só tentar agora terminar aqui rapidinho, irmãos, que eu sei que já deu a hora, só para a gente, ó, espiritismo em comum. As práticas que estão relacionadas estão bem em comum. A quiromancia, que é a adivinhação pelos exame das tinhas das mãos, o mesmo que quiroscopia. A cartomancia, que é a adivinhação pela decifração de combinações de cartas. A grafologia, estudo dos elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade, feitos através da análise escrita, né? A hidromancia, a arte de adivinhar por meio da água. A astrologia, estudo e o conhecimento da influência dos astros, especificamente dos signos, do destino e no comportamento dos homens, também conhecida como uranoscopia, né?
Aí vem aqui os baixo espiritismo, que é interessante, eu acho bem legal, o voodoo, candomblé, a umbanda, é bem interessante a gente ter uma noção disso, a quimbanda e a macumba, né? O voodoo é um culto de negros antilhanos, de origem animista e que se vale de certos elementos do ritual católico, praticado principalmente no Haiti. Há um estado americano que também tem muita prática de voodoo. Eu já me lembro, que é aquele mesmo estado onde tem muito jazz. Qual que é? Nova Orleans, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Né? Se não me falha a memória, tá, irmãos? Candomblé, religiões de negros, Yoruba, da Bahia, Umbanda, designação dos cultos afro-brasileiros, que se confundem com os da Macumba e os do Candomblé, da Bahia, Xangô, de Pernambuco, Pegelança, Amazônia e do Catimbó e outros cultos sincréticos. A Quimbanda, ritual da Macumba, que se confunde com os da Umbanda, e a Macumba, que é o sincretismo religioso afro-brasileiro derivado do candomblé, com elementos de várias religiões africanas e de religiões indígenas brasileiras do catolicismo. E aqui, né, por último, tá vendo aí? Aqui ele vai falar sobre o esoterismo, o teosofismo, né? E agora, só para a gente... Ele vai trabalhar sobre as doutrinas, irmãos, e ele vai dar uma resposta, né? A resposta da ressurreição, como está lá em Hebreus, que é o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? As doutrinas também mostrando aquela passagem de rico e do Lázaro, né? Mostrando sobre essa questão que não tem como voltar. Deixa eu só fazer um comentário aqui bem oportuno, irmãos. Naquela passagem, quando o rico diz para o pai Abraão, pede com que alguém que está aqui no mundo dos mortos ressuscite, porque quem sabe assim eles vão dar ouvido. A palavra de Abraão é, ele já tem a lei de Moisés e os profetas. Guarda isso no seu coração, meus irmãos. Isso é maravilhoso, maravilhoso. A perspectiva divina. Há um poder tão grande nas páginas da Bíblia, tão grande nas páginas da Bíblia, porque o autor divino, que é o Espírito Santo, que fez. Se uma pessoa ressuscitasse agora dos mortos, que é um fato memorável, e viesse lá dos lugares mais tenebrosos e falasse sobre todo o tormento, mesmo que fosse algo tão memorável, nada se compara ao poder das Escrituras na vida dos seres humanos. Se uma pessoa despreza as Escrituras, consciente, inconsciente, ela poderia ser presenteada com um fenômeno sobrenatural, também não vai se converter, porque é por meio das Escrituras e por meio do poder do Espírito Santo que essa pessoa vai se converter. Ou seja, segundo o texto da história de Jesus, porque não é somente uma parábola, Jesus está dizendo o seguinte, há um poder tão grande nessa palavra, desde os dias que foi escrito lá atrás, até hoje, que quem der ouvido a essa palavra tem o poder de Deus sobre ela. Porque mesmo que aconteçam fenômenos naturais que para nós é muito grandes, mas nada se compara ao poder que está nessa palavra. Podem ver que as palavras de Abraão são contundentes. Quem despreza aos apóstolos e profetas não tem mais o que se possa ser feito, tá bom? E aqui, né, irmãos, ele vai falar sobre as outras doutrinas, então, assim, João Batista encarnado, é bem fácil de responder essa questão. Elias não é João Batista, aliás, o João Batista não é Elias, porque Elias nem morreu, né, irmãos? Começa por aí, né? O próprio João Batista responde. Exatamente. O próprio João Batista responde, né? É que ele não é. A invocação de mortos, a Bíblia deixa bem claro que isso é uma prática onde é de poder sobrenatural das trevas. O meu professor Paulo, ele falava que no Egito, aqueles milagres que Moisés registram, Moisés não disse que a vara dos magos do Egito era mentira, quando se transformavam
em cobra. Verdade. Ou seja, havia um poder sobrenatural. Que a água que também virava sangue dos magos era mentira. Não, é que o poder de Deus era maior. Ou seja, Verdade. irmãos, há um poder sobrenatural que é bem possível que uma hora a gente veja em outras religiões. Mas é aí essa hora que é a hora que a gente também vai buscar o verdadeiro poder de Deus. Tá bom? Então, aqui ele vai fazer vários comentários, né? Vai dar uma resposta sobre o Saul e a média de Endor, vai analisar o caso. Eu, particularmente, acredito que não é o espírito Samuel, é um espírito maligno ali, é óbvio. E aí, é isso, irmãos. Tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Querem fazer? Outra coisa, o Deus dos espíritas, tá, irmãos? Na perspectiva do espiritismo, eles não creem que Jesus é Deus. E eles não creem que o Espírito Santo é Deus. Na perspectiva do espiritismo, o Deus dele é outro Deus diferente do nosso, tá? Então, fique bem certo disso, porque para que vocês não tenham dúvida, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Ok. Né? Aí, qualquer dúvida, acabem de ler aqui, né? Aqui vai ter outras práticas, ó, vocabulário espíritas, palavras de engano, aí vem várias outras coisas que eles praticam, né? E o nosso livro-texto está bem completo nas suas questões. E aí vem, ó, o complexo doutrinário sobre Deus, Cristo, a expiação, a queda. Eles não falam de expiação, eles não falam de Jesus Cristo. No Evangelho segundo Allan Kardec não tem morte expiatória, o sangue de Cristo não serve para nada, até porque, se servisse, eles teriam a Jesus de outra forma, nos seus credos, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Então, meus irmãos, estaremos semana que vem, hoje é terça, né? Tendo as últimas aulas, e a gente começa um próximo bloco. Então nos vemos, querendo Deus, na quinta, tá bom? Ok. Então, meus irmãos, Deus abençoe, boa tarefa, boas leituras e bons vídeos aí, né? Para que possam Sim, enriquecer a vida de vocês, tá bom? Ok. Tá bom. Deus abençoe, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Combinado. Boa noite. Bom descanso. Até quinta, os meus irmãos, e até amanhã no nosso culto de oração às minhas ovelhinhas. Shalom. Deus abençoe. Amém.